meus queridos, é muito bom conversar com vocês mais uma vez. Esta série está sendo muito incrível e estamos aprendendo coisas muito importantes sobre o único e verdadeiro intercessor que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje daremos continuidade na 7ª parte dessa série Nunca Sem um Intercessor. Está pronto para continuar esta jornada? Lembre-se que se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e a nossa equipe responderá o mais rápido possível. Tudo bem? Meu nome é Diego Isalhaldi e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Falávamos no vídeo anterior sobre os pecados conhecidos. Hoje vamos focar neles com maior atenção. Como vencê-los? Quanto tempo vai demorar? Não me entenda mal, mas isto não é uma coisa que possa ser, digamos, medido, tipo por um calendário. Não. Para aqueles que desejam de verdade vencer o pecado, precisam entender que isto não depende de tempo e sim das condições em que a vida cristã está. E sim, varia de pessoa para pessoa. Vou te dar então 8 condições que você precisa praticar se deseja de coração vencer o mal. A primeira condição para vencer o pecado conhecido é admitir e reconhecer este pecado. Ninguém pode fazer isso por você. Cada pessoa é um mundo e tem seus tempos. Tempos que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe muito bem, não acham? Até que você chegue no momento em que o Espírito Santo te convença de que tem uma coisa muito errada na tua vida, esse pecado nunca poderá ser abandonado realmente. Salmo 51:3 nos diz: pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Deus não age no vazio, Ele não elimina o pecado de nossas vidas mediante uma cirurgia indolor. Ele opera através da compreensão inteligente de cada ser humano e nos revela, aos poucos, uma a uma, as áreas problemáticas. Vocês não acham que essa é uma ótima forma de fazer as coisas? Já pensou se Ele despejasse goela abaixo, numa tacada só, todos os nossos pecados e o que precisamos mudar? Nos afogaríamos imediatamente, graças a Deus que Ele faz isso devagar, no nosso tempo. Amém? A segunda condição para vencer o pecado conhecido é percebermos nossa total impotência para fazer alguma coisa a respeito. Porém, existe uma, talvez, que possamos fazer, que seria renunciar. Renunciar a quê, vocês podem perguntar? Renunciar a nós mesmos e a qualquer pensamento de que podemos fazer alguma coisa para derrotar o pecado. Precisamos ir a Jesus na situação em que estivermos. Nosso coração é malvado e não podemos mudá-lo. A educação, a cultura, a vontade e o esforço humano são coisas muito boas. Sério mesmo. Mas na questão de vencer o pecado, são completamente inúteis. Onde está o problema do pecado então? De fora para dentro? Ele está em nossos corações. No nosso interior está o nosso problema. E somos incapazes de poder efetuar qualquer mudança interior. O apóstolo Paulo já tinha percebido isso, por isso que ele deixou registrado em Romanos 7,18 que diz: e eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. A terceira condição é descobrir como participar da briga certa. O que eu quero dizer com isto? Lutar onde sabemos que está a batalha e não aonde não está. Romanos 8,3 diz: a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz, de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Para vocês entenderem o que quero dizer, deixa eu dar um exemplo. Imagina que uma criança vai para um bosque com um machado e bate com todas as suas forças na árvore. Mas não precisa dizer que não fez nem cócegas na madeira, correto? Porém, chega seu pai por trás e pede licença à criança e com o seu machado especializado e com muita, mas muita força, bate na árvore e o corte começa a acontecer rapidamente. A diferença é realmente notável, não acha? Do dia para a noite. Qualquer coisa que inclua Romanos 8 inclui este pensamento. Se você está tentando vencer na tua própria carne, na tua própria força, será tão ou mais inútil do que aquela criança e seu machado. Romanos 8:9 nos mostra que não lutamos segundo a carne e sim segundo o Espírito.
E quando o Espírito de Deus está presente, como o pai da criança, a diferença é simplesmente estratosférica. Aprender a diferença entre a luta da fé, que é caminhar no Espírito, e a luta do pecado, que é tentar lutar na tua carne com as tuas próprias forças, é o ponto central. E repito, ninguém vai conseguir vencer o pecado até que entenda essa diferença. Vocês ficaram curiosos quando no início da terceira condição falei sobre a briga certa. Permita-me explicar melhor, pode ser? Por muito tempo eu tentei obter a vitória sobre o pecado e falhava, até que finalmente eu entendi o motivo de tanta derrota. Ao invés de fazer a minha parte, que Deus esperava que eu fizesse, ficava tentando fazer a parte de Deus. A minha parte na briga não é obter a vitória, e sim recebê-la. Mas daí vocês podem me perguntar, e com razão, mas Diego, não devemos fazer tudo o que pudermos? E eu te respondo, sim, devemos. Porém, precisamos estar certos da batalha e do que se espera que façamos. 1 Coríntios 15:57 diz, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu problema era este: a vitória sobre o pecado é um dom que já foi obtido na cruz, lembram? Ele está pronto para ser concedido a todos os que desejam receber. Eu ficava pensando que era uma coisa que eu mesmo devia conquistar, por isso fracassava. Nossos conflitos acontecem quando começo a perder a minha confiança em Jesus como meu Salvador e me separar dele. Quando fixo meus olhos em Cristo e não em mim, a vitória é certa. Lembra daquela vez que Pedro caminhou sobre as águas e, ao afastar o olhar do Divino Mestre, ele começou a afundar? Então, mesmo princípio. Quando enfrentamos nossas dificuldades e pensamos que agora é por nossa conta, chega a ser desanimador sequer começar a pensar em como vencer. Fixar o meu olho em Jesus e não em mim, eis o segredo da vitória. Caso não acredite em mim, vamos ler 1 Coríntios 12:9, que diz, mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, porque o poder de Deus opera por meu intermédio. Quando nos apoiamos completamente em Jesus, as mudanças são quase que imediatas. 2 Coríntios 5:17 diz, logo, todo aquele que está em Cristo se torna uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. O que geralmente acontece é que tentamos com todas as nossas forças de ser uma nova criação antes mesmo de tentar estar em Cristo. Temos gastado todo o nosso tempo e energia tentando não pecar, quando na realidade devíamos ter usado todo o nosso ser para habitar em Jesus. Parece óbvio, mas até o óbvio precisa ser dito. Como seres humanos não entendemos isso e temos dificuldade para colocá-lo em nossa mente. Enquanto acariciarmos a ideia de que podemos resolver o problema por nós mesmos, fracassaremos sempre. Outra coisa que precisa ficar muito claro também, não é verdade que Jesus pode fazer tudo, porque ele não pode habitar em nós sem a nossa permissão. E é aqui que entra a nossa força de vontade e o esforço humano. Precisamos direcionar tudo o que temos para buscar o Salvador e conseguir um relacionamento diário. Cristo não faz tudo. Temos uma parte nesta questão. E Deus deixou isso bem claro em Jeremias 29:13, que diz, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Jesus prometeu que se o buscarmos, Ele nos guardará de cair no pecado. E se Ele prometeu, sabemos que é uma realidade. Ele não precisa de nossa ajuda para isso. É importantíssimo entender a diferença entre a batalha da fé e a batalha do pecado. A quarta condição para vencer os pecados conhecidos é perceber que o relacionamento de fé constante requer serviço e superação. Sabe o que eu quero dizer? Estar engajados na pregação do Evangelho a todos os filhos de Deus. Marcos 8:35 diz, se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Se não estamos envolvidos no testemunho, superação e serviço a outros, terei fracassado como cristão. Não se pode vencer o pecado assim. A quinta condição é muito importante também e é saber que Deus nos justifica, não nos condena. Romanos 8:33 e 34 diz, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então?
Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Sabe quem condena? É Satanás. E o ser humano junta-se a ele nessa tarefa às vezes. Alguma vez condenou alguém, consciente ou inconscientemente? Já se sentiu condenado por alguém? Comprovado psicologicamente, a condenação tem alguma coisa que mantém a pessoa amarrada aos mesmos problemas e quase que o obriga a ficar dentro dele. A atmosfera da aceitação, do amor, que é o oposto ao da condenação, é o que ajuda e dá a habilidade de crescer além dos próprios problemas. Isto é uma coisa que pais precisam urgentemente aprender. Assim educarão filhos vencedores. Os casais também possuem dificuldades neste aprendizado, mas a condenação quase que obriga o ser humano a continuar dentro dos problemas criados pela falta de paciência, amor e compreensão. O fato de como um Deus de justiça que odeia o pecado, não o pecador, e que na pessoa de Jesus Cristo poderia se estremecer perante a ideia do pecado e querer se afastar dele, ainda consegue amar o pecador e não condená-lo conforme a Bíblia ensina. Esse é o maior mistério para o entendimento humano. A sexta condição é saber como morar em Cristo, mas não somente como ir até Ele em primeiro lugar e descarregar os meus problemas sobre Ele, e sim como permanecer assim. 1 João 3,6 diz: quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem Ele é. É bem simples, não acha? Não tenta, como diz o velho ditado, achar a quinta pata do gato. Se habitarmos em Jesus, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossos propósitos e nossas ações estarão em harmonia com a vontade de Deus. Isso não é uma condição que aconteça da noite para o dia, tá bom? Não foi assim tão rápido para Abraão. Não foi assim para Elias o tesbita ou até mesmo os discípulos do Salvador. Habitar em Cristo é muito mais do que a experiência inicial de conversão. Estamos falando sobre aprender a confiar no seu poder e na sua fortaleza. Não podemos fazer isto sozinhos. Precisamos do Espírito Santo para realizá-lo em nós. O único que podemos de fato fazer é permitir a ação de Cristo em nossas vidas. A sétima condição é conhecer a presença cheia de amor de Deus, como um escudo para a proteção contra o pecado e a tentação. Nada é mais incrível do que a sensação da constante presença divina em nossa vida diariamente. Deixe-me te dar um exemplo prático do que é capaz de fazer em nossa vida uma presença que nos ajuda, nos sustenta. Imagina que eu tenho um problema com a bebida e, não conseguindo mais me segurar, pego meu carro e começo a dirigir até achar um bar para beber. Mas no meio do caminho eu acho um irmão de igreja muito amigo meu que me pede carona. Eu o pego e levo. Ele sabe que estou lutando contra a bebida e me dá forças, me apoia. O deixo no destino e, sem perceber, momentos depois estou entrando na garagem de casa para guardar o carro. A presença de alguém que nos cuida faz toda a diferença. Entende o que eu quero dizer? Então, como um escudo contra a tentação e a inspiração para sermos puros e sinceros, nenhuma presença consegue fazer isto melhor do que a sensação da presença de Deus em nossas vidas. Se começarmos a levar isto a sério, a coisa muda e muito, não acham? E finalmente, a última condição para vencer os pecados conhecidos é percebermos o quanto o pecado fez com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se tivéssemos a mais mínima noção do que o pecado fez com Jesus, quanto magoou, machucou e entristeceu o nosso Senhor, que diferentes seriam as nossas ações? Teríamos mais cuidado com aquilo que fazemos e pensamos? Veja bem, um exemplo disto foi o apóstolo Pedro. Enquanto se aquecia numa fogueira com outras pessoas e soldados, não tinham passado nem 3 horas onde ele falou na cara de pau que todos os discípulos poderiam abandoná-lo, mas ele? Jamais. Daí, quando uma escrava perguntou se ele era sequer seguidor de Jesus, negou no maior cinismo, e como ninguém estava acreditando, ele começou a xingar e amaldiçoar, dizendo que não o conhecia. Naquele momento, Jesus estava sendo maltratado, cuspido e esbofeteado. Mas quando o galo cantou pela 3ª vez, Jesus olhou para Pedro. Sem censura ou mesmo condenação, apenas amor, compaixão e perdão em seu olhar. E isso desmonta Pedro.
pois ele começa a lembrar como Jesus sempre foi leal e verdadeiro. Havia prometido morrer por ele e percebe que falhou completa e miseravelmente. Percebe o que o pecado fez com o seu melhor amigo e mestre. Confesso que deveríamos gastar pelo menos 1 hora do nosso dia em profunda meditação sobre a vida de Cristo. Meditar especialmente nos momentos finais da sua vida aqui na Terra. Assim poderemos ver as terríveis consequências do pecado e o que ele fez ao nosso Salvador. Hoje, eu te convido a tomar uma decisão por Jesus, a fazer todo o esforço por aceitar o seu poder e força, através de Cristo, ser vitorioso contra as forças do mal. Você tem esse desejo? Você quer deixar de entristecer o seu Santo Espírito e lutar a batalha certa? Se você respondeu as minhas perguntas com um sonoro sim, então a partir de hoje a tua vida dará um giro de 180 graus e mudará para sempre. Amém? É muito bom conversar com vocês, mas precisamos encerrar por aqui. Já nos segue no Instagram? Estão inscritos no nosso canal? Dessa forma o YouTube te avisará quando novos vídeos forem postados. Curta e compartilhe este vídeo com familiares e amigos. A verdade precisa ser pregada. Ouça um amém? Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.